Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola bíblica de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder entrar em seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, aproveite este momento, pegue o link, compartilhe este link no grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Hoje estaremos aprendendo mais uma lição maravilhosa, estaremos nos edificando com a palavra do Senhor, louvando ao Senhor e engrandecendo ao seu nome. Sim, porque a escola dominical não é apenas uma escola, é um culto em seu lar. Estaremos louvando ao Senhor com os cânticos congregacionais, então não perca a oportunidade de adorar ao Senhor nesta manhã, juntos, reunidos, aqui num só coro, louvarmos e engrandecermos o nome daquele que vive e reina para todo sempre. E queremos neste momento enviar a saudação aos nossos irmãos da terceira idade, os nossos irmãos do PROAT, que todos os domingos pela manhã estão ligadinhos aqui na Rede Brasil, aprendendo na escola bíblica dominical. Abra aí os seus braços e receba aí um forte abraço do nosso pastor presidente, da irmã Judite. Olha, recebe aí, que coisa maravilhosa. Está aqui, abraço maravilhoso. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Que a bênção do Senhor Jesus continue sobre você e sobre toda a sua família. E estendemos também este abraço aí aos nossos pastores, aos pastores que estão jubilados, que disseram: pastor, olha, a gente está ligadinho também lá no Escola Bíblica Dominical todos os domingos pela manhã. Então recebam aí forte abraço do nosso pastor presidente. Que Deus abençoe a você, meu irmão, que a bênção do Senhor continue estendida sobre a sua vida. Neste momento vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por este momento especial, esse momento maravilhoso que Ele nos concede estarmos em sua presença. Não tem presente melhor do que ter amanhecido na presença de Deus e estar aqui juntos, aprendendo a palavra do Senhor no primeiro dia da semana, o domingo, que é dia do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, te render graças por essa oportunidade especial, maravilhosa que nos concede podermos estar aqui para juntos te adorarmos na beleza de tua santidade e aprendermos, Senhor, a tua santa e gloriosa palavra. Queremos pedir uma bênção em favor de todos aqueles que estão sendo alcançados através desta programação, que a tua boa mão de Deus continue estendida, Senhor, sobre os teus filhos neste dia. Nos ajuda, Senhor. Ó Senhor, tu sabes a necessidade de todos os teus filhos, que nesta manhã o teu Santo Espírito nos ensine as tuas verdades e fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, ó Deus, continua ajudando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Se você não tem uma harpa aí próxima de você, não tem problema. Nós estaremos dispondo o texto em tela para que você nos acompanhe neste grande e lindo coral. E para isso, convidamos o presbítero irmão Jailson Aguiar. Ele irá aqui conduzir os cânticos congregacionais. E não perca a oportunidade de adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que bênção, que alegria estarmos reunidos para adorar o seu santo nome.
Queremos agradecer ao escalado desta manhã e agradecer ao nosso querido pastor presidente pela oportunidade de estarmos aqui, e vamos convidar, reforçar o convite para que louvemos ao Senhor com muita alegria com os nossos queridos hinos da harpa cristã. O primeiro deles é o de número 198, Jesus, o bom amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, sonde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia, glória a Deus. Ele é o nosso bondoso amigo, como diz o hino de número 200, o bondoso amigo, é o amigo fiel, é o amigo de todas as horas. Glória a Deus. Cante isto. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor.
conforto ao coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, hoje nós estaremos estudando a lição de número 11, que tem como título A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. Hoje também nós estamos comemorando o Dia Nacional de Escola Dominical, Escola Bíblica Dominical. É um dia de celebração, é um dia de alegria. E o texto áureo da nossa lição dessa semana está no livro de Esther, capítulo 6, versículo 11, que diz: E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. A verdade prática nos diz que Deus abate e exalta quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título: O rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Segundo tópico, Amã é chamado para honrar Mardoqueu. E o terceiro tópico, a síndrome de imperador. A leitura bíblica em classe está no livro de Esther, no capítulo 6, versículos do 1 ao 14. Vamos fazer uma leitura, como fazemos toda a escola dominical. Estarei lendo aqui e você estará nos acompanhando aí em sua casa. Mas leia em voz alta, né? Vamos participar dessa leitura maravilhosa, porque estamos na presença de Deus e vamos adorá-lo também lendo a sua palavra. Se você não tem uma revista, nem uma Bíblia aí próxima de você, não tem problema. Nós estaremos dispondo agora o texto em tela e você pode nos acompanhar nesta leitura. Vamos lá, Esther capítulo 6, versículo 1 nos diz o seguinte: Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: Que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: Coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: Quem está no pátio? E Amã tinha
entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E leve-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto dissestes. E Amã tomou a veste e o cavalo, vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Então estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, agradecer pela leitura de sua palavra e pedir ao Deus neste momento, ao Senhor, para que dê uma palavra, ajude o seu filho que irá ministrar a lição desta manhã. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela leitura de tua palavra que foi realizada, Senhor, e queremos te pedir neste momento uma bênção em favor do teu filho que irá ministrar a tua palavra. Continua estendendo as tuas mãos, nos ensina as tuas verdades nesta manhã, fala aos nossos corações, trabalha, Senhor, por meio de tua palavra na vida de todos aqueles que estão sendo alcançados através desta programação. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento louvar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. E vamos convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder aqui com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar a todos com a paz do Senhor e mostrar a nossa alegria de estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical nesse domingo de manhã para participar de um culto que está acontecendo tanto aqui na Rede Brasil como também aí na sua casa. E chegamos num momento muito especial. Chegamos num momento que é o momento do ofertório, onde iremos adorar a Deus também com os nossos dízimos, as nossas ofertas e o pagamento dos nossos votos. Se você quer fazer, faça de maneira voluntária. Faça como um ato de adoração a Deus, porque Deus se agrada quando o trabalho é feito dessa maneira. E é bom mencionar também ofertas, né, no plural, dízimos, votos que você quer pagar, é algo sagrado.
é algo santo. E a Bíblia Sagrada dá respaldo para isso. E eu quero ler com você um texto bíblico, rapidamente, que encontra-se localizado no livro de Levítico. Levítico, capítulo de número 27 e o versículo de número 32. E quero só chamar a sua atenção para a última parte desse versículo. Diz assim a palavra de Deus: no tocante a todas as dízimas de vacas e ovelha, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Somente essa última parte para a gente frisar do versículo: o dízimo será santo ao Senhor. Então, dízimo, oferta, é algo sagrado. Querido irmão, se você pode fazer e quer fazer, faça como um ato de adoração a Deus, de maneira agradecida e como ato voluntário. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro estado, você que está em outro país, você também que por algum motivo não pode vir à igreja, muitas vezes é um motivo de trabalho ou até mesmo acesso, mas que quer adorar a Deus também dessa maneira, a igreja vem providenciando, ou melhor, providenciou alguns recursos que vai facilitar isso para você. Está aparecendo agora na sua tela. Você tem o QR Code e logo abaixo está o CNPJ da igreja, que é a chave do Pix. 10 632 404 1000 ao contrário e o dígito de número 51. Todo o depósito deve ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, querido irmão, você está vendo aqui ao meu lado várias contas da igreja. Você fica à vontade, aquilo que Deus propôs no seu coração, faça com muito amor. Vamos fazer uma oração nesse momento? Quero convidá-los para nós orarmos ao Senhor, fazer uma oração de agradecimento. Vamos agradecer a Deus pelo pão que Ele coloca em nossas mesas, vamos agradecer a Deus pela vida que Ele nos concede e nessa oração, como sempre fazemos aqui na Rede Brasil, vamos orar pelas pessoas que estão desempregadas, porque Deus pode abrir uma porta de trabalho. Chegue diante de Deus com fé, com gratidão, pedindo, clamando. Onde você estiver, querido irmão, ore conosco nesse momento. Se estiver no local, se é possível e você está no local reservado, se ajoelhe, ou se não, baixe a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor Jesus nesse momento? Vamos orar a Deus. Pai eterno, Cristo amado, Deus eterno, Pai maravilhoso, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração, por intermédio dos dízimos, das ofertas, dos votos que teus filhos estão pagando nesse momento. Pai, recebe a nossa adoração através desses dízimos. Senhor, usa de misericórdia com aqueles teus filhos que estão desempregados. Tem piedade desse dono de casa, dessa dona de casa, desse filho que já tentou vários concursos, desse homem que já passou por várias empresas e as portas estão fechadas. Tu és o Deus Santo, Deus poderoso, Deus que tudo podes fazer. Usa de misericórdia, Jesus. Abre a porta e faz com que teu servo venha agradecer. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação, adorando a Deus, louvando ao Senhor. Daqui a pouco a palavra de Deus será exposta e com certeza Deus tem uma palavra para o teu coração. Vamos cantar mais um hino? E nesse momento o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida mais uma vez o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus. E você continua conosco adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Amados, vamos louvar ao Senhor com muita alegria. Hino de número 344, um amigo entre os lírios. Glória a Deus. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro para mim. Quero segui-lo, isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, oh Filho do bom Deus,
graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje te busco, ó, vem revelar-me a luz divina onde estás, meu Jesus. Com teu rebanho, vem já levar-me para o rio que vida produz, meu Salvador Jesus. Ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus muito amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me escondas teu rosto adorado, pois me chamaste para me libertar, meu Salvador Jesus. Ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é para mim mais preciosa que a voz dos anjos e do sol a luz. Não tem um brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus, meu Salvador Jesus. Ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, neste momento nós vamos agora para um momento especial, da nossa escola dominical, como é a nossa escola bíblica dominical. Nós temos uma lição hoje, já mencionamos aqui a lição de número 11. Estaremos estudando o capítulo 6 do livro de Esther. E aproveite a oportunidade para pegar aquele seu caderninho de anotações, pegue a Bíblia, pegue aí a sua revista, se tiver, se não tiver, não tem problema, nós estaremos colocando em tela aqui os tópicos que serão abordados na lição, mas não deixe de pegar aí uma canetinha, aí, um caderno de anotações, porque como sempre fazemos em todas as escolas dominicais aqui da Rede Brasil, nós sempre trazemos informações a mais do que está lá escrita em nossa revista, que é o nosso roteiro de aula. Então, tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Meu querido e meu amado irmão em Cristo Jesus, mais uma vez queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, falar da nossa satisfação de estarmos aqui no domingo de manhã, aprendendo juntos com você a palavra de Deus. O Senhor Jesus tem nos dado esse privilégio, essa honra de adorá-lo na beleza da sua santidade, de aprender a sua santa palavra. Como é bom estar na escola dominical, como é bom ser abastecido pela palavra de Deus.
E meu querido irmão em Cristo Jesus, nessa manhã de domingo, receba nosso abraço, receba o nosso carinho. Que Deus te abençoe no nome santo de Jesus e vamos estudar junto. Eu lhe convido nessa manhã para você pegar a sua lição da Escola Bíblica Dominical. Ah, estou sem lição da Escola Bíblica, mas pega a Bíblia, pega a Palavra de Deus, porque o livro-texto da lição, ou melhor, o livro-texto da Escola Dominical é a Palavra de Deus. Ela sempre foi e sempre será o nosso livro-texto. Já a revista é, na verdade, o nosso livro auxiliar, por onde nós vamos trabalhar justamente matemática. E nesse domingo, que nós já estamos chegando próximo, ao fim de um trimestre tão rico, nós trabalhamos o livro de Esté, o livro de Ruth, e estamos terminando, daqui a pouco iremos terminar o trimestre. Claro, nós estamos na lição 11, porque está se aproximando o término do trimestre, iremos terminar justamente estudando o livro de Esté. E a lição de hoje, a lição que vai aparecer na tela, vamos ver aí, é a lição A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu, nosso textuário, mais uma vez a gente vai ler. Se você que está em casa puder nos acompanhar nessa leitura, vamos ler junto? E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Esté capítulo 6 e o versículo número 11. A nossa verdade prática diz o seguinte: Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo dele, sendo toda dele. Vamos comentar, como sempre fazemos aqui na escola dominical, nós partimos do título da lição. E o título da lição é bem sugestivo: A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. Você estudou em lições anteriores que esse personagem, Amã, que tem uma característica nele que não é uma característica tão boa. Amã foi o primeiro-ministro, se assim podemos falar, acredito que sim, primeiro-ministro do rei Assuero. O rei Assuero, o imperador, é bom deixar claro, Assuero, o imperador, abaixo dele você tem Amã, considerado um dos primeiros ministros daquele grande império. Mas Amã, o Agagita, como diz o texto bíblico, é descendente aí dos amalequitas. Amã detestava a nação de Israel, odiava a nação de Israel e por isso arquitetou um plano para destruir a nação israelita, toda a descendência. E, claro, isso começou também com uma desavença entre ele e justamente Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava, não se dobrava justamente a Amã. E nós já falamos aqui em lições anteriores que essa atitude de Mardoqueu não se curvar perante Amã, possivelmente ele faz isso baseado no texto bíblico. Quando eu digo no texto bíblico, na lei de Moisés, que não permitia que nenhum homem adorasse outra divindade ou adorasse outra pessoa como se fosse um Deus. Existia então, é possível que existisse em Amã alguma coisa que remetesse a alguma divindade que fez com que Mardoqueu não se curvasse a Amã, e isso irritou tanto Amã que ele queria matar Mardoqueu e, consequentemente, toda a descendência de Israel. Mas nessa lição, nós iremos ver o seguinte: aqui começa a queda de Amã, mas a exaltação de Mardoqueu. Mardoqueu será exaltado justamente pelo rei. Nós teremos grandes lições para aprender nesse momento aqui. Nosso textuário que foi lido, que está lá no capítulo 6, versículo 11, diz: E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Eu vou deixar para comentar esse textuário dentro da própria lição, porque o textuário está muito bem preciso. Mas já lá na verdade prática, nós podemos destacar dois momentos aqui, ou melhor, fazer um destaque de duas grandes verdades na verdade prática, aquilo que a gente deve colocar na nossa vida prática do dia a dia. Em primeiro lugar,
Deus é quem abate, uma grande verdade, e a segunda verdade é que Deus é quem exalta. Então Deus abate o exaltado, o orgulhoso, o vaidoso, o presunçoso, é Deus quem destrona, quem tira. Mas aquela pessoa que chega diante de Deus com humildade, resignação, chegando diante do Senhor reconhecendo a soberania de Deus, então Deus exalta essa pessoa. Veja que uma verdade que nós temos aqui, disso tudo, é que Deus, Ele é o soberano na hora de exaltar e na hora justamente de abater. Vamos lá para o comentário da nossa lição? A gente precisa ir para o comentário, lá para o tópico 1 e o item 1, que vai aparecer agora na sua tela. O rei se lembra da boa ação de Mardoqueu, é o título, e nós temos, vamos ler alguns trechos, não vamos ler tudo, uma noite decisiva. Tópico 1 e o item 1, se você que está em casa, nos acompanhe nesse momento. 2 cenários distintos. Enquanto Assuero foi para o seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Ester. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honras, mas o seu júbilo logo se converteu em fúria. Na saída do palácio, viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu diante de sua presença. Este é capítulo 5, versículo número 9. Amã conteve sua ira, mas precisava desabafar. Foi para casa e chamou seus amigos e sua mulher, Zeres, para falar de sua frustração. A riqueza e a elevada posição no reino não satisfaziam enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Querido irmão, vamos abrir o texto bíblico? Tomamos como ponto de partida o tópico 1 da lição. E o tópico 1 é: o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Aí, na sequência do texto está lá, uma noite decisiva, e no tópico 1 e o item 2, que eu só vou citar para a gente pegar mais o texto bíblico, fala lá de forca e honra. Abre a Bíblia conosco nesse momento aí. Vamos abrir a palavra de Deus juntos. Vamos ler lá no livro de Ester, capítulo de número 5 e o versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler ele por completo. Nos acompanhe, pegue sua Bíblia. Então saiu Amã naquela noite, alegre, de bom ânimo. Porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Foi o que aconteceu. A rainha Ester propôs um primeiro banquete. Está lá no capítulo 5. A rainha Ester, ela chega diante do rei, ela consegue o acesso ao rei naquele momento, o rei estende o cetro para ela e ela oferece um primeiro banquete. Um banquete que estava presente o rei, Assuero, e Amã, e a própria rainha. E nesse primeiro banquete, que serão 2 apresentados no texto, do capítulo 5 ao capítulo 6, nesse primeiro banquete, Amã sai alegre, satisfeito, exultante. Por que ele está tão alegre? Porque ele é o único que é convidado ao banquete privativo do rei, justamente com a rainha. Mas quando ele está passando pelo palácio, à porta do rei está quem? Mardoqueu. E é bom deixar claro que essa expressão que Mardoqueu está à porta do rei, não acho que Mardoqueu estava ali numa posição de pedinte, não é isso. E estar à porta do rei já era uma posição de muita confiança que Mardoqueu gozava. Ou seja, era como se fosse a guarda pessoal do próprio rei. Então, quando Amã, primeiro-ministro, ele passa entre os soldados e aqueles que estão à porta, todos se curvam, menos Mardoqueu se curva. Isso diz o texto bíblico, você leu conosco aqui, que Amã se enche de uma fúria extremamente grande e vai agora para sua casa. E lá no capítulo 5 e o versículo de número 11, fica com a Bíblia aberta, vamos precisar muito do texto bíblico hoje para você entender essa noite decisiva. Diz assim a palavra de Deus: e contou-lhe Amã a glória das suas riquezas, ele está falando justamente para sua esposa, e a multidão dos seus filhos,
tudo em que o rei o tinha engrandecido e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e sobre os servos. Merece atenção também uma particularidade no personagem que é real, Amã. Você leu no versículo 9 que ele sai exultante, alegre. Quando ele vê Mardoqueu, ele se enche de fúria. Percebeu a mudança brusca, né? A mudança muito rápida de humor, de alegria para um furor ou um ódio extremo ao ponto de matar. Amã é um personagem que se revela muito instável nas suas emoções. Ele sai rapidamente da alegria para o ódio. E quando ele chega em casa, ele vai falar com a sua mulher e vai falar da grandeza. Diz assim, o texto bíblico que nós lemos, diz assim, Amã falou da glória, das suas riquezas, da multidão dos seus filhos. E ainda diz o seguinte, como o rei o tinha engrandecido. Mas no versículo 12, ele diz o seguinte, que surpreende a gente. Disse mais Amã, tampouco a rainha Esté a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Falou das grandezas que ele tinha, falou da glória, entre aspas, das suas riquezas, falou desse convite especial para participar agora de um segundo banquete juntamente com a rainha. Veja que é um banquete de caráter privativo, mas no versículo 13 ele vai surpreender, dizendo o seguinte, porém tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Mudança de humor drástica, da alegria para o ódio. Um homem que começa a enumerar, você vê o orgulho, a vaidade, ele começa pela riqueza, começa a falar dos filhos, da posição e além da oportunidade que ele tem de estar com a rainha, mas ele diz assim, nada disso me satisfaz, enquanto eu ver Amã ainda vivo. O que ele está dizendo é o seguinte, enquanto Mardoqueu estiver vivo, nada disso me satisfaz. Veja que ódio esse homem nutria no coração. E meu querido irmão em Cristo Jesus, para a gente poder dar continuidade aqui ao texto, deixa eu falar com você nessa manhã de domingo, que merece aqui não um parêntese, mas uma aplicação que nós estamos falando. Já que a gente está vendo esse orgulho, essa vaidade, esse ódio que aparece também no coração de Amã, querendo matar justamente Mardoqueu, e é muito sério isso que a gente escuta no texto bíblico sagrado. Nada disso me satisfaz, quer dizer, com tudo que eu tenho, mas a única coisa que me satisfaz é matar justamente Mardoqueu. Ódio. E ódio é uma coisa que não pode existir no coração de crente. Ódio, raiva, rancor. Talvez você esteja aí do outro lado dizendo, mas eu tenho um motivo para isso. Se você quiser motivo, vai ter. Se eu quiser motivo, também vou ter. Mas nenhum motivo justifica a instalação e a residência do ódio nas nossas vidas. O que é que a gente faz quando chega num ambiente? Não estou chamando você de Amã em nenhum momento, não me entenda por esse lado. Que eu estou dizendo que o ódio que tomou conta de Amã, o ódio pode tomar conta de qualquer pessoa. Então a gente como crente, o que é que a gente faz? Pede misericórdia a Deus, pede perdão a Deus, pede força a Deus, se joga nos pés de Cristo, se joga nos pés do Senhor para que Deus limpe o coração de qualquer sentimento ruim. E Deus pode fazer isso por intermédio do Santo Espírito dele. Eu acho que merece essa palavra nesse momento aqui, porque o ódio cega, a vaidade e o orgulho, vaidade e orgulho cega, mas o ódio também cega e faz a pessoa cometer justamente loucuras. Que foi o caso aqui de Amã. Ele se esqueceu de tudo que tinha, mas ele queria matar justamente Mardoqueu. Aí ele recebe um conselho, capítulo 5, versículo 14. Vamos ler comigo? Fica com a Bíblia aberta. Esse texto está lá
sendo comentado no tópico 1 e o item 2. Por isso que eu disse, vamos ler mais o texto, daqui a pouco a gente pega a lição. 5 e verso 14. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete, e esse conselho pareceu bem a Amã, e mandou fazer a forca. Meu querido irmão em Cristo Jesus, se você estiver usando a revista, estiver usando uma Bíblia na versão NAA, ou Nova Almeida Atualizada, o ANVT, Nova Versão Transformadora, que tem uma linguagem, podemos assim dizer, até mais acessível. Esses termos feitos 50 côvados, que não é um termo muito comum no nosso dia a dia, mas quando a gente faz a tradução disso, 50 côvados é aproximadamente 22 metros de altura. Guarda essa informação aqui para a gente. Guarda essa informação, a gente vai precisar dela. Qual é o conselho justamente de Zeres, esposa de Amã? De Zeres e dos amigos. Só que a palavra Zeres, ou melhor, Zeres, né, que é a esposa de Amã, se destaca muito mais aqui. Ela diz o seguinte, se a gente tem uma solução para isso. A solução é simples, constrói uma forca bem grande, uma forca de 22 metros. Se eu não estiver enganado, 22 metros de altura corresponde a um prédio de aproximadamente de 5 a 6 andares. Você já deu para imaginar que é uma forca extremamente alta. Tem autor, né, teólogos que dizem que Amã pediu uma forca nessa altura bem grande, porque ele queria fazer, na verdade, era um espetáculo com Mardoqueu. Ele queria, aquilo era o tamanho do orgulho dele, era o tamanho da vaidade dele. Né? Tem teólogo que trabalha de maneira mais romantizada isso aí, dizendo assim, aquilo é tão grande porque era grande como ele fosse grande, entre aspas. Mas o que Amã queria fazer, na verdade, era fazer um espetáculo. Dizer assim, eu consegui matar Mardoqueu. E Zeres disse, faz essa forca. E outro dia, Zeres diz assim, e é logo pela manhã cedo. Pede ao rei. Então Zeres, esposa de Amã, incentivou a fazer a forca, disse o tamanho da forca e ainda disse o horário para Mardoqueu ser morto. E no final, quando esse processo terminasse, disse, quando terminar esse processo, tu entra alegre, jubiloso, nesse segundo banquete do rei. O que é que acontece? Amã vai para casa, já está em casa. Ele vai dormir tranquilamente. Tudo pronto, tudo arquitetado, tudo montado para matar um servo de Deus. Mas naquela mesma noite algumas coisas irão acontecer de maneira sobrenatural, que a gente vê a mão poderosa de Deus agindo. Amã vai para casa, ou melhor, já está em casa, dorme bem à noite. Mardoqueu, possivelmente, estou dizendo possivelmente, porque Mardoqueu foi também na sua casa, dormiu tranquilamente. Um foi dormir com um plano pronto para matar o outro foi dormir tranquilo. Mas teve uma pessoa que não conseguiu dormir, foi o rei. O rei não conseguiu dormir. Abre a tua Bíblia conosco, Esté capítulo 6, versículo número 1. Diz assim a palavra de Deus: naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E o versículo 2 diz assim, achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Mas vamos comentar esse versículo? Mas abre a tua lição comigo aí, tópico 1 e o item 3 que vai aparecer na tela, que tem um título lá, 5 anos depois, vai aparecer na tela. Já haviam se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou aparentemente esquecido naquela noite. Contudo,
o Deus que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. Salmos 127, versículo 2. Sem dormir, Assuero ordenou que trouxessem e lessem perante ele o livro de registro dos fatos importantes do reino. Esté capítulo 6 e versículo número 1. Volta a tela aqui para a gente. Essa informação para a gente é preciosíssima. 5 anos. E você estudou conosco aqui uma lição que mostrava o seguinte: está Mardoqueu, à porta do rei. Você já sabe que isso é uma posição privilegiada, na guarda do rei, e 2 eunucos, Bigtã e Teres. A Bíblia não diz o motivo, só diz que eles planejaram matar, e não era um rei qualquer, está falando do imperador, o rei Assuero, matar mesmo. Mardoqueu soube, avisou a rainha Esté avisou Assuero o que é que faz? Manda fazer uma investigação, uma cariação dos fatos, descobriu os culpados de Bigtã e Teres, ou melhor, confirmou os culpados, e Bigtã e Teres, os 2 eunucos do rei, foram mortos. E isso aconteceu por causa de Mardoqueu, ou seja, Mardoqueu salvou a vida do imperador. E não foi feito nada de especial, de honrarias para Mardoqueu. 5 anos passaram, 5 anos se passaram. E é justamente nessa noite que o rei não dorme, que o inimigo principal de Mardoqueu e dos judeus está dormindo tranquilo, dizendo: já estou com um plano para matar os judeus, já estou com um plano para matar Mardoqueu. Ele está dormindo tranquilo. O rei Assuero não consegue pegar no sono. Assuero chama os seus criados, seus eunucos, e diz: traz o livro das memórias das crônicas, que é bom deixar claro que não é o livro de crônicas da Bíblia Sagrada, é o livro dos registros dos fatos que aconteceram. E você há de convir comigo aqui que 5 anos, olha, 5 anos, dá para colocar muita informação, acontece muita coisa dentro de 5 anos. Veja onde nós queremos chegar, veja o raciocínio que nós estamos utilizando aqui. Meu querido, 5 anos de história dão muitas páginas, a não ser que se resuma. Mas naquela noite, precisamente na hora da leitura, foi lido exatamente um fato que aconteceu há 5 anos atrás. E o rei ficou surpreendido. Capítulo 6, fica com a Bíblia aberta, capítulo 6 e versículo número 3. Enquanto um está maquinando mal, o outro está dormindo, existe um Deus no céu. Deixa eu te dizer isso nessa manhã de domingo, essa coisa boa que a gente está sentindo aqui, que eu sei que é uma orientação, sei que é uma mensagem de Deus para as tuas vidas, para a tua vida, né? Para as nossas vidas, porque assim não podemos falar. Era Deus trabalhando à noite. Deus trabalhando para livrar um dos seus filhos. Meu querido irmão, confia no Senhor. A melhor coisa é confiar em Deus. Olha, tem situações na vida que a força do braço não resolve, delegacia não resolve. Somente a confiança no Senhor. E é tão bom quando a gente confia em Deus, porque tem um Deus que batalha, luta a favor dos seus filhos. Talvez você não possa estar vendo nesse momento agora, mas Deus está trabalhando. Talvez você não possa estar percebendo, ou talvez você ache que está naquela condição de Mardoqueu. Fiz tanto, trabalhei tanto, mas ninguém nunca me recompensou. Apesar que a gente não vê Mardoqueu dizer isso. Mardoqueu simplesmente fez a parte dele, mas você não vê Mardoqueu reclamando, dizendo o seguinte: eu salvei a vida do imperador, eu devia ser recompensado, eu devia ter a melhor casa, eu devia receber uma promoção muito grande aqui. Não. A recompensa
de muitas coisas que a gente faz de coração, é bom deixar claro para Deus, pode vir tempos depois, mas vem na hora certa, no momento certo. Então descansa teu coração. Se você trabalhou muito, trabalhou com amor e se acha injustiçado, meu querido, confia no Senhor, a recompensa vem. Vem na hora certa e no momento certo. Você já imaginou se a recompensa viesse para Mardoqueu na hora que Bigtan e Teres tivesse sido morto? Talvez esse evento do capítulo 6 nunca tivesse acontecido. Mas 5 anos se passaram, é muito tempo. Mas chega o momento certo, a hora certa de Deus te recompensar. E eu posso dizer, Deus vai te recompensar pelo serviço que você tem feito. Para você, a recompensa vai para você e também vai para a sua família. E confia no Senhor, porque tem um Deus que está trabalhando a teu favor. Da mesma maneira, é o princípio divino, da mesma forma que trabalhou com Mardoqueu, é um arquitetando o plano para matar, para destruir, e tem um Deus do outro lado. Como força de expressão, estou dizendo, trabalhando para dar vitória justamente aos seus filhos amados. Vamos voltar lá para o texto, vamos ver essa coisa linda que está acontecendo aqui diante dos nossos olhos, a partir, claro, do texto bíblico. Vamos pegar a palavra de Deus. Diz o seguinte, versículo número 3, olha que pergunta bonita. Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Pergunta do rei, o que foi que fizeram com esse homem que salvou a minha vida? Os jovens disseram, nada. Então alguma coisa tem que ser feita. Vamos lá para o tópico 2 da lição? Esse assunto está lá no tópico 2, item 1, vai aparecer agora na sua tela. Amã é chamado para honrar a Mardoqueu, um ato de justiça. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Coisa nenhuma se lhe fez, responderam. Este capítulo 6, versículo 3. A maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero o conhecia bem. Logo se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Perguntou então, quem estava no pátio exterior do palácio? Era Amã, que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que tinha preparado perto de sua casa. O inimigo seria o definidor da bênção. Gênesis capítulo 50, versículo número 20. Volta aqui para a tela. Olha, capítulo 6, vamos ler o capítulo 6 do livro de Esther. E o versículo de número 5, ou melhor, o versículo 4, para a gente ler completo. Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. De manhã cedinho, constrói a cena, conosco aqui nesse momento. O rei passou a noite sem dormir, de manhã bem cedo, logo cedo, Amã, que acordou exultante, dizendo é hoje que Mardoqueu morre, ele fica pelo pátio do palácio. Aí o rei pergunta, quem está no pátio? Disse Amã, disse, chama ele aqui. Se fosse possível a gente visualizar aquela cena, em tempo real, estava acontecendo, dava para ver talvez o rosto de alegria de Amã, dizendo, é agora. Mas não tem um Deus no céu que trabalha? Não tem um Deus no céu que trabalha a favor dos seus filhos? Há um Deus no céu que desmancha qualquer plano de Satanás? Há um Deus no céu que desmonta armadilhas malignas preparadas por seus servos? Então confia em Deus. Confia no Senhor. Versículo 5, capítulo 6 e versículo 5. E os jovens do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Peça para ele entrar. Versículo 6. E entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará ao homem
de cuja honra o rei se agrada. Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Isso é a fala de Amã. Disse: o que é que eu faço, Amã, para agradar? O que é que eu faço para honrar um homem que eu gosto tanto dele? Amã disse: meu Deus, no palácio, estou parafraseando aqui, no palácio, no império, o rei vai se agradar mais de quem, a não ser de mim? Isso era o pensamento de Amã. Só que você leu aqui na lição que o autor colocou de maneira muito precisa, o pastor Silas Daniel, disse assim, quando ele perguntou: o que é que se faz ao homem o que é que se faz ao homem que o rei se agrada dele? Só que o rei Assuero não determinou, porque ele não sabia como agradar justamente ao judeu Mardoqueu. Aí quem é que ele pergunta? Pergunta a Amã. Aí Amã, no versículo de número 8, diz o seguinte, veja o que é que Amã está propondo. Amã faz isso, olha: traga a veste real, de que o rei costuma vestir, monte também um cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste real e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiorais dos senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E leve-nos a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Meu querido irmão em Cristo Jesus, Amã estava pensando que era para ele. Veja o que é que Amã está pedindo. Enumera aí comigo. Pediu, no versículo 8, a veste do rei. Pediu também o cavalo do rei. E pediu a coroa real. Geralmente aqui é um texto, né, sobre essa questão da coroa real. Eu convido você a pegar a Bíblia na linguagem de hoje. Você pegue a Bíblia na linguagem de hoje, que a tradução diz claramente que essa coroa não era a coroa do rei que ele usava, e foi colocado não na cabeça de Mardoqueu, ou Amã queria colocar na cabeça, justamente era um sinal, uma insígnia que era colocado justamente no cavalo para mostrar que aquele era o cavalo real. Então a Bíblia na linguagem de hoje tira essa dúvida, é só ler o capítulo 7, capítulo 6 e o versículo número 8. Mas vamos lá na enumeração. Queria a veste do rei, queria o cavalo do rei, queria a coroa ou a marca distintiva, ainda queria que uma pessoa saísse gritando pelo meio, pelas ruas, não é a rua, pelas ruas da cidade, dizendo o seguinte, e apregoando, talvez falando em voz muito alta, dizendo: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Mardoqueu disse: isso vai ser para mim, então eu vou pedir o melhor porque vai ser para mim. Engano. Era para Mardoqueu. A surpresa dele está lá no versículo 10. Abre sua Bíblia aí. 6 e 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. A gente vai lendo o texto, parece que vai se criando um suspense no texto, suspense nesse aspecto, né? Que Amã disse: é para mim, mas de repente o rei disse: faça-se isso, tudinho, tudo que você disse, tudo, sem cair nenhuma das tuas palavras, faça-se com o judeu. Veja que o rei Assuero tem o cuidado de falar a nacionalidade de Mardoqueu. Faça-se com o judeu Mardoqueu. Meu querido irmão em Cristo Jesus, a forca preparada
para executar um dos filhos de Deus. Naquele momento a história muda por completo. E quem de manhã, pela manhã, deveria estar pendurado numa forca, que seria Mardoqueu, naquela mesma manhã estava sentado no cavalo, uma veste real, e Amã puxando o cavalo e dizendo assim: esse é o homem que o rei se agrada. Deus muda quadro, Deus muda a situação e Deus dá livramento. Deixa eu dizer isso para você mais uma vez, nessa manhã de domingo, dizer aqui, nessa câmera daqui. Deus muda quadro. O quadro está difícil, Ele muda, para deixar melhor. Deus muda situações. Situação está ruim, Ele pode mudar para melhor. E Deus concede livramento aos seus servos. Nessa manhã de domingo, meu querido, receba isso no seu coração. Deus tem condições de mudar qualquer situação ao teu favor. Só basta o Senhor Deus querer. Na manhã que era para ser morto, ele estava sendo honrado. Como é bom servir a Deus na beleza da sua santidade. Essa lição vem para mostrar a gente que Deus cuida dos seus filhos. Eu acho que já deu para você perceber no texto aqui da lição, na fala que nós estamos trazendo a partir da lição, comportamento de ambos, né? Amã, orgulhoso, vaidoso, presunçoso, o arrogante, exibicionista. Deus detesta pessoas assim. Do outro lado você vê o Mardoqueu, mais calado, mais silencioso, mais humilde, mais servidor, servindo. E Deus honra a quem serve bem. Por isso que Deus abençoou Mardoqueu. E fica essa grande lição para a vida da gente. Vamos servir por gratidão, vamos servir por amor, vamos servir bem, que tem um Deus que batalha a nosso favor. Mas quanto ao arrogante, ao vaidoso, ao presunçoso, ele está lutando contra o próprio Deus. Não há felicidade, o destino não é bom, mas o que serve a Deus, o destino sempre vai ser melhor. Vamos lá para a nossa lição? Vamos voltar para a nossa lição? Tópico de número 2 e o item 3, só para a gente ganhar um pouco de tempo, porque o item 2, presunção e autoconfiança, a gente já falou sobre ela aqui na nossa fala, lendo os versículos bíblicos. O item 3 está aí na tela, diz o seguinte: o devido lugar de honra. Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Era a pergunta do rei. Amã sugeriu que este homem fosse vestido com a veste real, montasse o cavalo real, recebesse a coroa real e fosse conduzido por um dos príncipes do rei, um dos maiorais senhores, com uma proclamação pública. Assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. O rei acatou imediatamente a sugestão. Amã só não imaginava que honraria justamente Mardoqueu e que ele seria o puxador do cavalo. Isso deixou ainda mais enfurecido e muito envergonhado. Esté 6:12. Devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Incomodar-se com isso pode ser uma expressão de orgulho. Honrar os que são dignos de honra agrada a Deus e não deve ser confundido com bajulação. Ainda nesse mesmo texto que você está vendo na tela, localiza aí Esté capítulo 6, versículo 12, e logo na parte de cima diz o seguinte, que Mardoqueu voltou para a porta do rei. Vamos abrir a Bíblia junto? Esse texto merece ser lido. 6 e o verso de número 12. E antes da leitura, veja a distinção de personalidades aqui. Se imagine nessa condição de Mardoqueu agora, sentado no cavalo,
vestes reais, o primeiro-ministro, que nesse caso era Amã, um dos maiorais do Império Persa, puxando um cavalo e gritando pelas ruas da cidade: que está o homem cuja honra o rei se agrada. Eu acredito que grande parte das pessoas que tivesse naquela condição de Mardoqueu, sendo honrado, aplaudido, visualizado, era para estar chegando em casa alegre, contente, feliz. Era para estar jubiloso. É o que se espera. Mas quando terminou a honraria, o que chama a atenção de Mardoqueu é, versículo 12. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. Sobre Amã a gente fala daqui a pouco. Mardoqueu volta para a porta, ou seja, volta para servir. Não se encantou com os aplausos, não ficou encantado com aquela honraria. Não é que ele não gostasse, é que ele não se perdeu naquela honraria. Aquilo não aguçou o orgulho, a vaidade, a coisa que tinha lá dentro, não fez ele perder o serviço. Ô meu querido irmão, aqui tem uma lição tão importante para a gente. Tem tanta gente que se perde na vida espiritual, perde a rota, perde o objetivo, não sabe muitas vezes nem a quem mais está servindo, porque fica perdido com aplausos, honrarias, querendo a atenção, ser o centro das atenções, e daqui a pouco se perde mesmo. A pessoa não sabe se está servindo a Deus ou está servindo a si. Se está servindo a igreja ou está servindo a si. Se perdeu no meio das honrarias, dos aplausos. Isso é muito perigoso. Deixa eu lhe dizer algo nessa manhã, os aplausos passam, viu? Todo mundo tem seu momento, aquele momento bom na vida, de ser aplaudido, de ser elogiado, de ser tratado bem. Tem uns momentos, mas um momento áureo, mas nunca se perca nisso aí. Faça feito Mardoqueu. O importante é servir. Aplauso, elogio, passa rápido. Mas o que importa é servir. Ele voltou para a porta do rei. Se meu dever é estar aqui, na porta, guardando, protegendo, servir. Aí vem uma grande lição para as nossas vidas. É melhor servir do que obter aplausos, do que ir atrás de aplausos. Viver em função de aplausos, de likes. Tem gente que está perdido na vida espiritual, achando que é o centro. Não, sirva a Deus. Enquanto a gente vai comparando os personagens, você vê o orgulho e a vaidade de Amã. Amã dizendo assim: eu sou melhor, ele só gosta mais de mim, eu tenho mais riqueza, eu tenho mais filho. Amã é o típico eu, tudo é meu, tudo é para mim. Amã é o típico, esse típico, tudo é meu, tudo é para mim, tudo sou eu. Aí você olha para Mardoqueu do lado, você diz: quero servir. Estou parafraseando, quero servir. O meu dever, a minha obrigação é estar aqui servindo. Não se perca com elogios, não se perca com os aplausos. Sirva e sirva bem. Que existe um Deus no céu que dá lugar de honra. Na lição número 13, quando nós estivermos estudando essa lição, que nós estamos na lição 11, né? Você vai ver que coisa bonita o que Deus fez justamente com Mardoqueu lá na frente. Ele chegou a ocupar o lugar de Amã. Mas uma coisa que sempre chamou minha atenção quando a gente lê o livro de Esther, enquanto Amã ofereceu dinheiro para matar os judeus, até mesmo para conquistar o favor do rei, ofereceu bebida, que a gente já leu aqui, já estudamos uma lição, que diz que depois que ele conseguiu o decreto para matar os judeus, ele foi beber justamente com o rei Assuero. Mas Mardoqueu não.
conseguiu chegar no topo mais alto através da fidelidade, através da honestidade e através do serviço. Você que está em casa aí, você pode repetir conosco essas palavras que devem ficar bem fortes no nosso coração. Quer crescer? Repita agora conosco, olha: fidelidade, honestidade e serviço. Aqui está a regra, aqui está a receita, antiga, mas funciona. Fidelidade, seja fiel. Honestidade, seja honesto a Deus. Seja honesto, seja fiel. E com certeza há um Deus no céu que batalha. Você não vai ver esforço nenhum de Mardoqueu para chegar ao topo mais alto. Quando eu digo esforço, no sentido de derrubar um, de querer matar outro. Não, não, não. O serviço, a fidelidade faz fazer com que Mardoqueu chegue lá em cima, porque tem um Deus, Jeová dos Exércitos. Há um Deus que honra justamente os seus filhos. E essa é a palavra nessa manhã para os nossos corações. E a palavra é justamente essa: servir e servir bem. Quer ser honrado? Sirva, mas sirva bem, sirva de coração. O texto bíblico, sim, que nós iríamos, vamos fazer isso agora. Primeiro livro de Pedro. Abre o texto aí comigo. Primeiro livro de Pedro, capítulo de número 2 e o versículo de número 17. O autor da lição dá uma sugestão para a gente importantíssima, para daqui a pouquinho a gente encerrar aqui o nosso comentário. 2,17, ele diz o seguinte: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. Então, a gente se alegra com aqueles que se alegram. E no tópico 3 da nossa lição, vamos fazer um resumo dele, é um pouquinho menor esse tópico 3, aparece na tela rapidinho aí para a gente. Fala-se a síndrome do imperador. A soberba de Amã, quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome de imperador. Ele queria roupa de rei, cavalo de rei, coroa de rei. Esté capítulo 6 e versículo de número 8. Volta à tela. Para a gente não terminar com algo negativo, porque o autor da lição trabalhou o seguinte: a síndrome do imperador. Isso já foi visto aqui no transcorrer da nossa fala. Esse orgulho, essa vaidade, essa presunção muito grande, e agora ele começa a cair, porque Mardoqueu foi honrado, mas ele começa a cair porque quando ele vai para a sua casa, ele vai receber uma notícia não tão boa da sua própria esposa, da esposa que aconselhou ele fazer a forca. A gente vai ver isso na lição de número 12. Aí nós iremos entrar em detalhe, que aqui está o prenúncio justamente da queda definitiva de Amã. Prenúncio. Mas vamos terminar com algo bom nessa manhã de domingo? Vamos terminar falando de honra. Ser honrado por Deus. Mas como ser honrado pelo Senhor? Nosso personagem, Mardoqueu, vamos tomar por base ele nesse momento. Seja fiel a Deus, fiel no serviço, fiel no trato, fiel nas amizades, fiel ao seu pastor, fiel à sua igreja. Seja fiel. Mardoqueu foi fiel. Mardoqueu foi honesto. Seja honesto. Não se perca com aplauso, com elogios. Sirva sem esperar uma recompensa. Servir a Deus não é barganha. Eu faço, tu me dá. Não. A gente serve por amor. A gente serve por alegria. A gente serve porque Ele tirou a gente lá do mundão. A gente era sem Deus, sem Pai, sem salvação, perdido no mundo. E Jesus nos resgatou, nos trouxe para a sua casa,
nos lavou com seu sangue, perdoou nossos pecados, escreveu o nosso nome no céu, no livro da vida. Isso já é o suficiente para a gente servir com alegria. Aí Deus vai te honrar. E nossa lição fala muito de mudança de quadro, mudança de situação. A gente termina dizendo o seguinte: Deus tem poder e pode fazer. E se quiser, Ele muda a tua situação ainda hoje. Muda. O quadro está ruim, pode ser melhor. Alguém preparou a armadilha, Ele pode desmontar. Está com uma sentença de morte, tem um Deus que pode tirar essa sentença e revogar essa sentença e colocar uma sentença de vida, Pai, para frente. Mais para frente, mais para frente. Ora, o Senhor Jesus agradece a Deus, porque o Senhor tem coisa boa para os nossos corações. Confia. E a gente termina falando de fidelidade, de honestidade, de serviço e de livramento da parte de Deus para a tua vida e para a vida da tua família. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Queridos irmãos e amigos, que bênção! Nesta manhã aprendemos a lição de número 11, a lição que falou em essência sobre honra e sobre humilhação, sobre humildade e soberba. Que Deus em Cristo continue nos ajudando a mantermos essa postura de humildade, nos identificarmos a cada dia mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o nosso maior exemplo de humildade. Paulo já dizia, mesmo sendo Deus, não usou usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomou forma de servo e fez-se semelhante aos homens e foi obediente até a morte e morte de cruz. Queridos irmãos, neste dia nós estamos comemorando o Dia Nacional da Escola Dominical e queremos, neste momento, fazer uma oração especial e agradecer a você que todos os domingos está aqui conosco, nos acompanhando, estudando a Palavra de Deus com esse compromisso que está em sua agenda de todos os domingos, iniciar aí a semana, que é o primeiro dia da semana, o domingo, o primeiro dia da semana, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor e aprendendo a sua palavra. Vamos orar ao Senhor neste momento, pedir a Ele uma bênção sobre todas as direções de EBDs, corpo docente, corpo discente, para que o Senhor continue abençoando este trabalho, que é um trabalho que o nosso pastor tem investido fortemente, Escola Bíblica Dominical, e é um trabalho, dentre os outros dois trabalhos que o pastor sempre diz com relação ao trabalho aqui em Pernambuco, é o tripé, né? É Escola Dominical, Campanha Evangelizadora e Círculo de Oração Infantil. Círculo de oração, no modo geral, né? Que pode ser adulto e infantil. Então, vamos orar para que Deus ajude e continue abençoando a escola dominical da nossa igreja, continue dando bênção, vocacionando novos professores, dirigentes, direção de EBDs, para que o trabalho continue funcionando a todo vapor como está funcionando ainda hoje. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, Senhor, pelo ensinamento maravilhoso da Tua Palavra, pelo momento de louvor e adoração que nos concedeste de podermos estar aqui te adorando no início da semana para a glória e louvor do Teu nome. Hoje, Senhor, nós estamos celebrando o Dia Nacional de Escola Bíblica Dominical e queremos te render graças pela vida de cada professor, de cada aluno da escola, as direções de EBDs, aos pastores setoriais, pastores de filiais, coordenadores de áreas, Senhor, que têm ajudado, Senhor, o nosso pastor neste trabalho maravilhoso, que é o trabalho de escola dominical. Continua ajudando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, lhe dando visão, força, graça, saúde a cada dia, ó Deus, e que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um, ó Deus. Abençoa aqueles que estão nos acompanhando, que foram alcançados através desta programação,
Que a tua boa mão de Deus continue abençoando a cada um. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Querido irmão e amigo, queremos lhe agradecer o momento em que estivemos juntos e convidando a você a não desligar aí a sua TV. Temos uma programação especial feita exclusivamente para você e para a sua edificação, e não só sua, mas de toda a sua família. Lembrando que na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos todos juntos aqui, querendo Deus. Se Jesus não voltar, estaremos juntos aqui aprendendo a sua palavra e crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus continue abençoando a você e toda a sua família, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje, para todos sempre. Amém.